tema que traz consigo muitas dúvidas, Tânia. Da saúde mental? Uai, Ângelo, é uma diversidade, né? Não tem como trazer uma única resposta para essa pergunta, mas tem pessoas que compreendem sim, tem pessoas que entendem, têm consciência, porém não dá o devido valor na saúde, no tratamento. Querem, desejam, mas não dá o seu devido valor em buscar aquela ajuda profissional. Tem muitos que chegam para mim e falam assim, não, eu sozinha, eu consigo. Ou diz, não, tô indo para a igreja, Deus me ajuda, tô em oração. Então, assim, existem outros recursos. Então, para muitas pessoas, a saúde mental, a busca de um profissional da saúde mental, Ângelo, é apenas para conversar. Eles entendem dessa forma. Ah, eu vou lá para quê? Pagar para bater um papo? E não é pagar para bater um papo, né? Existe coisa diferente do que você sentar numa mesa ou sair com um colega ou uma colega para bater papo, né? Então, são coisas totalmente diferentes da forma que você, às vezes, em casa, conversa com o parceiro ou com a parceira, né? Eu já escutei pessoas dizendo assim, ah, mas eu converso com meu marido em casa, conto tudo para ele. Tá, mas esse marido tem técnicas da ciência para poder te ajudar naquilo que você acabou de contar? Realmente. Mas a definição, o que eu considero como saúde mental e quais seriam as grandes dificuldades para lidar com a questão? Olha, Ângelo, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa compreender em diversos âmbitos. Primeiro, todas as nossas emoções naturais, nascemos com ela. Antes mesmo da gente nascer, já sentimos emoções. Lá no útero da nossa mãe, nós sentimos emoções, absorvemos as emoções da nossa mãe, né? Tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas, depois que a gente nasce, a gente vai aprender a lidar com essas emoções, tá? Então, eu já tenho as minhas emoções, que eu nasci com elas. Eu posso ter uma predisposição a ter uma ansiedade mais alta, eu posso ter uma predisposição a ter um estresse mais alto, mas junto a isso, né, que eu digo que é o nosso temperamento que vem junto, né, cada um de nós temos o nosso tempero. Então, quando vamos crescendo, a gente vai aprendendo a nos relacionar e vamos aprendendo como lidar com cada uma das emoções de acordo com quem está cuidando da gente. Então, a gente vê lá a nossa mãe, nosso pai ou nosso cuidador, como que ele lida com a raiva. Às vezes ele não precisa falar, mas ele está ali vendo, né, como que aquele pai ou aquela mãe está se expressando as emoções. Até aí está tudo bem, está tudo normal, né? Então, eu estou me evoluindo, estou aprendendo a lidar com as emoções. Aonde que entra o problema? Aonde que entra a questão da saúde mental? É quando eu não sei lidar com elas. É quando essas emoções, elas começam a me atrapalhar o meu funcionamento, atrapalhar o meu dia a dia, atrapalhar os meus relacionamentos, atrapalhar o meu trabalho, atrapalhar a minha evolução. É onde que começa a ter um problema, né? Eu socializava, hoje eu não quero socializar mais. Antes eu saía para trabalhar, hoje eu não quero sair mais. Antes eu rendia financeiramente, hoje eu não dou conta de render mais. Eu quero só ficar isolada, eu quero só ficar deitada. Eu fico chorosa demais, né? Estresso por qualquer coisa. Então, sentir as emoções não é o problema. Elas não são ruins. Elas não é a causadora da mal saúde mental. O problema é quando essas emoções elas começam a dar sinais de extremo. E esses sinais que as emoções dão é sinal de que alguma coisa está errado. Ela só está te alertando. Olha aqui, dá mais atenção, porque existe alguma coisa aí na sua mente, no seu corpo, né, no contexto que você vive, nas relações que você vive, que não tá legal. Então, movimenta. As emoções, elas falam com a gente. Então, se elas estão alteradas, é porque tem alguma coisa de errada. E nem sempre eu consigo detectar isso sozinha. E nem sempre eu consigo lidar sozinha. Eu não aprendi,
Isso não é ensinado na escola, não é ensinado em casa. Né? Como que você lida com essas emoções? Por isso que existe profissionais da saúde mental. Essa é uma das questões normais que acontece, né? Mais leve. Agora, existem outras questões que são patológicas, que é uma coisa que vem não aparece em exames, né, físicos, mas eles estão ali. A doença está ali, ela é patológica e precisa de medicação, precisa de um psiquiatra. Muita gente entende que psiquiatra é para doido, né? Coloca o psicólogo. Até hoje pensam dessa maneira? Insistem em pensar assim? Ângelo, infelizmente. Gente, eu tenho um filho que vai fazer agora 11 anos. O meu filho... Né? Tem uma mãe que é psicóloga em casa. Quando eu falo, filho, mamãe vai te levar numa avaliação psicológica. Pra quê? Eu não vou. Por que você não vai, Samuel? Eu não sou doido. Então, assim, uma criança de 10 anos que tem uma mãe dentro de casa que é psicóloga, ele traz uma mentalidade, uma ideia de que ir no psicólogo é pra gente doido. Né? E de onde que surge isso? Né? Isso vem, com certeza, do que está enraizado da crença, né, na sociedade. Que psicólogo e psiquiatra é para doido. Agora, uma pergunta que eu sempre faço, sabe, Ângelo? Doido procura um médico? Vai querer ignorar. Se você está doido, você está em consciência de que você precisa de tratamento, Ângelo? Eu acredito que não, né? Você vai lá na UPA? Não, eu tô doida aqui. Agora eu vou lá na UPA porque eu fiquei doido. Você vai? Não vai. Acho né? que não vai ter essa ideia nesse pensamento. Indirá procurar um psiquiatra ou um psicólogo para se tratar. Né? Então, quem é doido não procura ajuda. Né? Mas, Tânia, isso não tem mudado? Sim. Tem sido muito divulgada a área, a importância, o resultado. Como você vê hoje? A resistência é menor? Graças a Deus tem mudado, Ângelo. Né? Eu acho que de tanto a gente trazer, os profissionais está trazendo consciência, as pessoas... E os resultados também, eu acredito que as pessoas se apegam nisso, né? Sim, porque aí traz, né, essa quebra desse paradigma de que psicólogo é para doido, de que psiquiatra é para doido, e um vai levando para o outro, e isso vai ajudando a quebrar essa crença. Principalmente agora, depois da pandemia, né, que cresceu mais ainda esse número, né, de pessoas com quadros de depressão, com quadros de transtorno de ansiedade, e que as pessoas não estão sabendo lidar com a forma que a nossa economia, né, a nossa parte financeira do mundo está atualmente, né? As pessoas não estão sabendo lidar. Está cada vez mais difícil de viver, né, Ângelo? Está cada vez mais difícil de ser nesse mundo. É uma competição uma atrás da outra. É uma busca excessante do ter e não do ser. E isso faz com que as pessoas adoecem. Isso leva as pessoas cada vez mais se frustrar e entrar num quadro depressivo, num quadro de ansiedade. Então, mas isso tem mudado porque as pessoas têm buscado mais. As pessoas são cobradas e se cobram muito também, né, Tânia? Tem autocobrança, sim, justamente por causa da comparação, né, Ângelo? As redes sociais, elas vieram para nos ajudar, né? Nós temos aí esse meio, esse canal de comunicação moderno, né? Moderno, isso é ótimo, né? Essa ferramenta que surgiu para nós facilita a nossa vida, mas também ela nos adoece. Se as pessoas não souberem lidar com ela se torna uma arma, né? na vida de cada um de nós. Eu comparo até com uma arma, né? Uma arma de fogo. Se você tá com um revólver, quem é que fez? Ele é bom ou ruim? Né? Vai depender de quem usa. Né? Então, aquele revólver na mão de alguém vai depender de quem tá usando. Ele pode ser algo benéfico para uma proteção, mas pode ser também algo prejudicial, né? Para tanto a sociedade quanto a sua própria vida. Então, a internet é a mesma coisa. O que você tem feito com ela? Ela está sendo útil para você acabar com a sua saúde mental, não socializar com as pessoas, você ficar ali viciado, né, nas telas, ou te serve para você trabalhar, para você ganhar dinheiro, para você pesquisar, para você ter mais conhecimento?
Como que você vê o grau de interferência das redes sociais, das telas na vida das pessoas? Comprometem de fato? Sim. É o excesso, né, no caso, não é isso? Sim, Excesso do uso. é o excesso, né? É a dopamina barata, Ângelo. É. Porque a luz da tela, ela entra através dos nossos olhos, é uma iluminação muito forte e isso prejudica o sistema nervoso central, né? E ela é um vício, ela é comparada como uma dependência química mesmo. Porque quanto mais você acessa, quanto mais você tem acesso ali, vamos supor, vamos pegar aí pessoas que têm experiência de estar visualizando rios o dia todo. Ou à noite, você deita ali na cama e tá lá rolando, né, a tela. Ou TikTok, ou jogando. Tira essa pessoa, tira o celular dessa pessoa. Como que ela fica? Ela fica inquieta, ela fica estressada, ela fica com insônia, sabe? Ela fica impaciente, ela deseja o tempo todo voltar para a tela. Né? Ela fica perdida, é como se tivesse tirado algo dela que, peraí, tá faltando alguma coisa aqui, entendeu? O cérebro pede de novo, por quê? É uma dopamina barata, é fácil, o nosso cérebro ele não quer trabalhar, o nosso cérebro ele quer coisa fácil, e quando você vai para a tela, você realmente perde muito tempo ali. E aí você deixa de produzir, você deixa de ter criatividade, você deixa de cuidar das suas coisas. Quando vê, o dia acabou e você não fez nada. Aí vem a frustração, vem a angústia, vem a decepção, né? Nossa, eu não fiz nada no dia. Mas por que você não fez nada no dia? Né? O telefone está ali. E aí, no meio disso tudo, você fica visualizando pequenas flechas da vida do outro. Mas aí esquece de que, peraí, eu vim aqui, só registrei um pequeno momento. Eu fiz uma pose, arrumei um cenário e registrei esse momento, certo? Verdade, postei lá. Mas e a minha vida real? Como que ela está? Você acha então que as pessoas se espelham muito nos conteúdos das redes, né? Sim. No positivo, quero ser a Virgínia, por exemplo. Quero ser a Virgínia, né? Quero ser a Virgínia. Mas e aí? O que ela tem passado? A vida atrás real das... né? É totalmente diferente. Aí eu lembro do documentário até da Anitta, né? Ela contando um pouquinho dos flashes da vida dela. A gente olha assim, a pessoa, nossa, famosa, tem dinheiro, pode fazer o que ela quiser. Mas quando você vê, a pessoa tá afundada um quadro depressivo. E não é só ela que declarou essa questão, né? Não, muitos outros a Vanessa pessoas Camargo, bem-sucedidas, né? Teve Pânico, né? Teve outros, por exemplo, o Justin Bieber. Ai, pronúncia difícil, né? Bieber. O Justin Bieber, ele também, né? Um jovem que afundou também nas drogas. Teve uma cantora muito famosa que ela faleceu, eu esqueci o nome dela. Ela é internacional também, né? Então, assim, todo mundo via aquele alvoroço todo, famosa, mas, na verdade, a vida dela estava afundando. Então, assim, a gente não compara, sabe, Ângelo? Olha para a sua vida, não fica olhando para as redes sociais, porque isso só te adoece. Aí você falou que as pessoas buscam e às vezes conseguem chegar e não tem controle dessa situação, né? Não é aquilo que ela realmente buscava, mas queria, né? Não resolve, né? Não é a solução. Uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é o que eu quero para mim. E aí? Eu desejo, mas eu quero? Qual que é a diferença? Mas eu desejo, eu quero, não? Eu desejo, eu quero, né? Nem sempre. É? Eu desejo algo, mas será que eu quero mesmo? Né? Porque eu tô desejando, por exemplo, ter uma vida rica. Sim. E aí? Eu quero passar por todo aquele trabalho que me dá para mim. Tenho que acordar cedo, bem às 5 horas da manhã, né? Eu tenho que enfrentar situações que são difíceis, preocupantes. Então eu quero. Eu quero mesmo, né? Eu desejo, mas eu quero. Então, por exemplo, um relacionamento afetivo. Eu desejo alguém.
Mas essa pessoa, o que que ela me oferece? Eu quero? Nem sempre é o que eu quero. Eu desejo, mas eu quero. Esse querer seria o quê? O querer, Ângelo, é aquilo que está ligado exatamente para a sua saúde mental, para a sua saúde de vida. Né? Eu desejo algo para minha vida, como, por exemplo, eu trabalho muito com dependentes química, né, feminina. Você tem um grupo, né? Depois vamos falar sobre esse trabalho Eu tenho um grupo que feminino. vocês executam. É muito interessante, né? Sim. Esse grupo eu vou falar dele, que é mulheres machucadas machucam outras mulheres, mas mulheres curadas, elas curam outras mulheres, né? Vou falar dele daqui a pouco. Mas eu trabalho numa comunidade terapêutica já há mais de 7 anos, né? E lá é para dependência química feminina. E eu sempre falo com elas, gente, vocês desejam a droga, mas vocês querem? Não, elas não querem. Elas desejam. Querem. Há uma diferença em desejar e querer. Sim. Existe uma diferença do desejar e o querer. Tem até um livro que é justamente isso. Você quer aquilo que você deseja? Tem um livro, se eu não me engano, é do Carl Roger. Se procurar na internet, o pessoal vai encontrar aí, né? E então, elas desejam, porque o corpo está desejando. Mas é aquilo que eu quero? É aquilo que elas querem? Não, elas não querem. Ontem mesmo eu postei nos stories do meu Instagram de uma jovem de lá, sabe? Inclusive, ela até me achará, ela chama Tânia. E ela chegou pra mim e falou assim, hoje eu posso me presentear. Pode? Como assim pode te presentear? Hoje eu posso. Ah, mas antes você não podia? Aí no momento ali, o que veio na minha mente foi assim, porque talvez agora ela tá recebendo algum benefício, né? Porque antes ela não tinha, né? Agora ela tá tendo condições financeiras, né? Depois pensei assim, né? Certo. Aí ela virou pra mim e falou, eu falei assim, tá, mas por quê? Qual o motivo? Eu não dei a minha resposta, né? Porque se a gente for responder pro outro, né? A gente não pode. Então, eu só fiquei com aquilo na cabeça e fui perguntar ela por quê. Porque hoje eu não uso droga, não gasto meu dinheiro com as drogas. Aí hoje eu posso me presentear. Falei assim, mesmo? E o que você se presenteou? Isso é uma paciente, estou falando de uma paciente. Essa aí é uma acolhida da comunidade. Uma acolhida, isso. Certo. Aí eu falei assim, mas e o que você se presenteou? Aí ela foi lá me mostrar, eu falei, não, essa eu tenho que gravar. Aí eu fui lá, falei assim, me permite? Ela, permito. Foi lá, ela toda foi, né? Foi mostrar. E aí ela comprou chapinha de cabelo, escova de cabelo, né? Ela arrumou os dentes, né? Ela ganhou do Paulo Ferreira, um dentista excelente aqui de Nova Serrana. Ele presenteou ela para arrumar os dentes dela. E ela tá toda sorridente, achando o máximo. E falou assim, agora eu posso. Então, quando fala assim, e o desejo? Né? O desejo era o quê? O corpo, a mente, busca o quê? Aquilo que é fácil, aquilo que é prazeroso. E o que estava sendo prazeroso para ela? A droga. Mas ela quer? Não. Mas ela não dava conta, porque o desejo falava mais alto. Então essa seria uma ex-usuária. Essa, a gente não fala ex-usuária, a gente fala um adicto em tratamento. Por que a gente não pode falar ex? Se o cara porque abandonou as drogas. Uma vez o usuário parou de usar, certo? Mas ela continua sendo uma adicta. Uma pessoa que é adicta, Ângelo, ela sempre vai ser adicta. A diferença ela vai estar em uso ou não em uso. Uma pessoa vulnerável. Pode estar sempre. retomando o uso das drogas. Fácil. Então, é fácil? É. Então, a pessoa tem que estar sempre em movimento no tratamento pro resto da vida. Pro resto da vida? Pro resto da vida. Uma vez dependente, né, a pessoa se torna aí um adicto para sempre. E é o que eu sempre oriento as meninas sempre esteja numa rede de apoio. Sempre esteja numa rede de apoio. Porque a comunidade, ela serve apenas para desintoxicar e para ensiná-las alguns sinais. Mas depois que sai de lá, elas precisam manter na rede de apoio, elas mantêm ligadas, né, com o contato ali com a psicóloga que atende elas lá. No momento está sendo eu e o Rafael, mas
até os contatos direto após após a internação é comigo que elas mantêm. Tem que buscar um CAPS, AD, para estar em tratamento, continuar com o psiquiatra. Né? Então, tem que ter uma rede de apoio, sabe? E a pessoa tem que ter muita força de vontade para querer sair dessa vida. Né? Então, tem que ter o querer e não o desejo. Porque o desejo, ele nos leva a muitos lugares que não é bacana, sabe, Ângelo? O desejo, ele está ligado com o inconsciente. Né? É aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não percebe, mas a gente sente. Vou insistir nessa questão dessa estrutura que acolhe, no caso, só mulheres. Lá, neste lugar, é só mulheres, né? Que é na Levanta Dorcas. Lá é só mulheres. Antes de entrarmos na questão estrutural, esse corpo profissional é formado por psicólogo e quais outros profissionais? Lá somos formados por psicólogos, né? A equipe lá... Para o pessoal compreender. Sim. Lá é porque, assim, uma comunidade terapêutica, ela acolhe. É uma casa de apoio. Sim. Ela não é uma clínica. Certo. A diferença da clínica é que na clínica precisa ter psiquiatra, médico, enfermeiro, né? Assistente social. Precisa ter vários profissionais atuando dentro da clínica. A comunidade terapêutica, não. A comunidade terapêutica é uma casa de apoio. Então, ela precisa ter uma RT, ela precisa ter monitores, ela precisa ter um psicólogo que atende. Esse psicólogo pode ser alguém de fora, como pode ser alguém de dentro da rede da saúde do SUS, que é no PSF, da unidade do município. Né? Quem atende lá, né, a área da saúde, que nós temos apoio, inclusive atualmente nós estamos tendo apoio da cidade de Perdigão. Então, atende lá é a saúde de lá. Então, vai o psiquiatra, que levamos as meninas lá no PSF. Temos o clínico, médico clínico, que vai dentro da comunidade. Antigamente não ia, mas agora eles estão indo. Tem uma data certa, eles vão de 15 em 15 dias, uma vez no mês. E tem a enfermeira, né, que faz acompanhamento também, que é do PSF. E quem está por fora lá são educador físico. Tem um educador físico que faz um trabalho voluntário lá pra gente. Ele vai lá uma vez na semana fazer exercício com as meninas. Tem eu, que é a psicóloga RT, que trabalha lá também. Tem o Rafael, que vai uma vez na semana também fazer trabalho de grupo com as meninas. Tem o pessoal da igreja, né, que vai lá ofertar trabalho deles também lá com as meninas. Tem trabalho com oficina que faz com as meninas. Né, pintura, às vezes um trabalho de costura, artesanato. Então, é nesse sentido, sabe? Nós tínhamos uma psicopedagoga que estava ofertando também o trabalho dela lá, mas ela não pôde mais ir. Inclusive, nós estamos precisando. Quem puder ajudar. Precisa de qual profissional? Psicopedagoga, né? Psicopedagoga, isso, certo. por que psicopedagoga, Ângelo? Nós precisamos ir até TO, né? É importantíssimo nessa área ter um TO e um psicopedagogo. Por quê? Trabalha estímulos cognitivos. Porque essas pessoas que fazem uso de drogas, o cérebro está muito afetado. Como ele está muito afetado, o cérebro ele é elástico, né? Então, quanto mais estímulo eu mando para o meu cérebro, mais ele vai se reconstituindo, ele vai desenvolvendo. Então, eu preciso mandar estímulos para o cérebro. E o psicopedagogo TO ajuda nisso, né? Com técnicas, com exercícios, que vai estar estimulando essas meninas cada vez mais na elasticidade cerebral e ajudando com que ela se desenvolva melhor. O importante é que essas pessoas têm onde ir, né? Um espaço para se tratar, para se curar, não é isso? Justamente. Então, é um projeto muito importante, né, Tânia? Ângelo. E, assim, no início, eu confesso que quando eu comecei lá, eu estava desacreditada. Porque quando a Valdirene me procurou, eu não conhecia ela, Esse não projeto conhecia. é antigo, né? Esse projeto é antigo, É né? antigão, tem mais de... Eu tô lá desde o início, né? Sim. Eu tô lá desde quando começou, tem 7 anos lá. Mas agora, mais diretamente, né, Tânia? Agora eu tô mais direto. Quando eu comecei, como eu te falei, a Valdirene me procurou, eu não conhecia ela, não conhecia o projeto, não conhecia nada. Eu falei, Vai ver o tal do preconceito.
foi o tal do Será que preconceito. funciona o projeto? Eu acho que foi, assim, mais uma direção de Deus, né? Sim, certo. Que eu acabei assinando. Foi, então tá, eu assino. Ela precisava de um profissional que assinasse pela comunidade. Tá. E aí eu tinha acabado de abrir uma clínica nessa época, né? Foi antes da pandemia, uns meses antes da pandemia. Certo. Eu tinha acabado de abrir a clínica. Aí eu falei assim, então vem cá que eu assino. E aí eu depois fiquei um bom tempo só assinando documento, assinando. Aí eu fui acompanhando mais de perto o trabalho. E aí eu fui vendo que muitas mulheres ali estavam sendo reconstruídos os laços familiares, reconstruído a própria vida, saindo de lá casadas, com a própria casa. Pessoas que estavam morando na rua, que foram para lá, às vezes na cama, de cadeira de roda, usando fraldas, e saíam de lá andando. Então, assim, você olhava a pessoa quando entrou lá, tava pele e osso. A pessoa saía de lá de dentro, Ângelo, ela, assim, com peso, com aparência de sadia, sabe? Bem arrumada, cabelo arrumadinho, com a vida construída, com um laço familiar construído. Aí aquilo lá foi mexendo comigo, falei, gente, e isso é sério. Né? E aí eu fui colocando mais credibilidade até que hoje eu tô mais presente lá dentro, sabe? Não tá tanto quanto eu queria, né? Eu quero estar mais presente lá, eu quero estar mais firme lá, mas ainda assim, hoje eu tô mais presente. E no início, a Valdirene enfrentou muitos preconceitos, né? Então, assim, eu acho que eu fiquei dividida entre o que as pessoas falavam e aquilo que realmente era o que estava ali. Mas, graças a Deus, eu não permiti com que a maldade humana, né, as pessoas que falavam tanto mal, sem saber, sem conhecer, me atingisse. É o pré-julgamento. É o pré-julgamento, né, Ângelo? Muitas pessoas julgou ali, sabe? Sem conhecer, né, a causa. Sem conhecer a causa. E eu fiquei um pé atrás, claro, né? Tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente não sabe. Ainda mais o pessoal falando, né? Ainda mais as pessoas dizendo, né? Isso. Aí eu fiquei um pouquinho um pé atrás. Mas eu não permiti, né, com que isso atrapalhasse, com que eu ofertasse o meu trabalho lá. E graças a Deus, hoje a gente vê que é um trabalho sério, é um trabalho que realmente faz diferença na vida de muitas mulheres ali. De resultados também, né? De resultados, Ângela. Ali a gente tem mais de 60% das mulheres recuperadas. Né? Eu até pedi a Valdirene uns dias atrás para fazer o levantamento de quantidade de mulheres que já esteve na casa desde o início. Inclusive, ela já está até fazendo esse levantamento, sabe? E fazer o levantamento de quantas delas recuperadas. E aí ela até criou um grupo das meninas que passaram por lá e estão com a vida reconstituída. Nós temos esse grupo, a gente faz parte deles, a gente mantém contato com essas mulheres que passaram por lá. E aí a gente quer saber quantas, né, que mantém de pé. Porque isso é importante, né? Saber o quanto que o trabalho da gente levou o resultado, né? Interferiu na vida de alguém um lado positivo. Claro que não são todas, né? Muitas não querem. Muitas não é que não querem. O desejo delas pelo uso é maior do que o querer. Tem a ver com refúgio? Sim. Totalmente, né? Sim, porque dói, né, Ângelo? Enfrentar com alguns traumas e como muitas estão lá... Aí elas estão adoecidas. Desde criança, elas estão adoecidas mentalmente. Que é o nosso tema da saúde mental. Né? Então, as pessoas... lá é tratado também essa questão da saúde mental. Totalmente, né? Trata, sim. É um dos muitas estão ali, elas sofrem traumas desde a infância. Abuso, né? Abuso sexual, relacionamentos tóxicos, agressividade ali, relacionamentos agressivos dos pais. Às vezes não tem pais, são adotadas e sofreram muito na mão de quem adotou, né? Ou sofreu muito na mão antes, né, dos pais dos pais biológicos e depois que foi adotado, mas ali, né, já estava adoecido. Porque um quadro depressivo, Ângelo, ele leva muita gente para o mundo das drogas. E aí é onde que entra a questão da dependência emocional. Porque a dependência emocional, quando a gente fala, a gente pensa assim, nossa, a dependência emocional, ela só é para eu apegar emocionalmente, amorosamente. Não é.
A dependência emocional é aquilo que você depende do outro para você seguir a sua vida. Eu preciso de permissão para me poder viver, né? Ah, eu quero sair, eu quero ir para outra cidade, mas eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu estou esperando permissão de alguém da família. Isso muitas vezes é inconsciente. Ah, mas se eu for, como é que eu vou deixar minha mãe? Não, mas se eu for, como é que vai ficar meu filho? Não, se eu for, como é que vai ficar aí minha prima, minha irmã? Isso é uma dependência emocional. De acordo com a sua fala, então, temos muitos dependentes. Temos. Viver-se nessa situação aí. Existem vários graus de dependência emocional, vários tipos de dependência emocional, e nós não evoluímos mais justamente por uma questão de dependência, uma questão de permissão. Eu não tenho permissão para me seguir. Por que eu não sigo? Porque tem alguém que eu vou deixar para trás. Quem que é essa pessoa que eu vou deixar para trás? Quem que eu vou magoar? Quem que eu vou chatear? Quem que eu vou deixar com raiva? No caso, só pessoas ou coisas também? Coisas também, né? O desapegar de coisas. Nossa, essa casa aqui, eu me apeguei a ela. Né? Então, não sai dela. Por que eu não saio dela? Nossa, aqui tem um valor sentimental. Por que tem um valor sentimental? Né? Parece uma prática muito comum, né? Muito frequente, né, Tânia? Sim, principalmente pessoas mais velhas, né, Ângela? As pessoas mais velhas não queiram sair, por exemplo. Eu vivi minha vida inteira aqui. Então, eu não vou sair daqui, não. Aí os filhos querem ir para uma outra cidade, querem ir, né, voar. E aí eles ficam, muitas vezes, presos porque os pais não querem sair dali. Ou senão eles vão e ficam com o coração apertado, deixando os pais para trás. Mas por quê? Porque os pais não querem sair dali. Né? Não, essa casa aqui, nossa, essa casa foi doada por meu pai, pela minha mãe, pela minha avó. E eu não posso sair daqui, fui criada aqui. Né? Então, existe um apego. E isso faz com que a gente não evolua, né? A gente não cresce. E essas meninas que estão na comunidade, Ângelo, todas elas têm um nível de dependência emocional. E a dependência emocional, a gente pensa assim, só tem... se é a personalidade de dependência emocional, ela é diferente, então, de um narcisista. Não. Aí a gente percebe também que elas têm traços de narcisismo. Por quê? Porque elas querem ali um momento, a atenção voltada somente para elas. Elas querem o engrandecimento, né? E aí, quando você vê que elas falam assim, não, mas você está adoecendo sua mãe, você está adoecendo seu pai, você está adoecendo seus filhos, sua família. Elas falam assim, tá. Mas vira as costas, vai lá e continua fazendo a mesma coisa, né? Acabando com a própria vida. Existe também um grau de narcisismo. É inconsciente, Ângela. É inconsciente, né? A pessoa não é por maldade ali. Né? Elas agem daquele jeito que elas estão doentes. São pessoas doentes. Então, os prejuízos são inúmeros. São inúmeros. São inúmeros. Infelizmente, né? Em todas as áreas da vida. E sair da situação sozinho, igual você disse no início da nossa conversa, é difícil, né? Sem um suporte, sem orientação, né, Tânia? Onde nós somos seres relacionais. Deus nos fez dependente um do outro, né? Para que a gente fosse gerado, a gente precisa de duas pessoas. Depois que a gente tá ali para nascer, a gente precisa de quem, né? Precisamos de uma pessoa para nos formar, né, dentro dela. Depois, para nascer, precisamos do outro. Quando a gente vai dar continuidade na vida, crescer, a gente precisa de alguém, Ângela. Sempre precisamos do outro. Por que quando a gente está em um momento de sofrimento emocional, por que temos que lidar sozinho? Mesmo no mundo atual, você acha que as pessoas estão interessadas em ter um alguém? Existe muita uma pregação aí, Ângelo, vou dizer pregação, né, que diz de amor próprio. Só que as pessoas pregam amor próprio como se fosse um individualismo. Não é isso. Na prática, a realidade é outra, a situação é outra, né? Amor próprio é você reconhecer aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz. É você amar você e não permitir ser maltratada e nem maltratado. É você se respeitar. Isso é amor próprio. Mas as pessoas colocam assim, amor próprio é eu enfrentar a vida sozinho, né? Então, meter o pé no balde. Qualquer dificuldadezinha que tem, então, vou meter o pé no balde. E não é isso.
O amor próprio é você saber colocar limites. É você entender que nós somos seres relacionais, precisamos do outro, podemos nos relacionar, podemos sim, às vezes, passar por alguns certos conflitos e melhorar aquilo. Claro que ambos precisam querer melhorar, né? Porque um só querendo não vai funcionar. Então, eu preciso entender qual que é o meu limite. Eu consigo suportar isso até quando? Né? Isso me adoece? Não me adoece? Isso eu posso suportar? Levar isso até onde? Então, eu preciso saber exatamente que amor próprio, ele não é individualismo. Só que a gente percebe aí que as pessoas estão cada vez mais frustradas, magoadas, né? Decepcionadas e ficam o quê? Isolando-se. Né? Ah, não, quero paz, quero sossego. Tá, é uma escolha de cada um ficar no individual. Só que esse individual está adoecendo também as pessoas. Estão deixando as pessoas mais depressivas, quadro de ansiedade. A gente vê aí muitos relatos de de autoextermínio, justamente por solidão. E solidão é o contrário de estar sozinho. E eu preciso estar ciente disso. O que está me doendo? E buscar ajuda. Aceitar ajuda. Porque é aí que você começa a sair daquele quadro. Nós somos seres relacionais, precisamos um do outro. E tá tudo bem, não é vergonha assumir que você precisa de ajuda. Assumir que está doendo emocionalmente. Né? Olha, eu estou me sentindo sozinha, eu preciso de uma companhia. Isso não é vergonha. Ah, eu preciso de conversar, eu preciso de desabafar. Sabe, muitas pessoas têm vergonha. Muitas pessoas desmerecem o próprio sentimento, colocam o seu sentimento como se fosse menor do que do outro. Então é só eu que tenho que acolher, é só eu que tenho que ouvir. Mas e aí? Você não pode ser ouvido? Você não pode ser acolhido? Por quê? Porque vem a questão da vergonha, vem a questão da sensação de fraqueza. Não, mas se eu demonstrar aquilo que eu sinto, eu sou fraca, sou fraco. Certo. Tânia, E aí isso não é fraqueza. infelizmente, temos que encerrar essa sua participação, esse nosso bate-papo. Esclareceu muito em torno dessa questão, né? Sanou dúvidas em torno aí da saúde mental. O assunto é amplo, né? É muito Tem amplo, muito que né, se falar, Ângelo? ué. Sim. Compreender, né? Sim. É um assunto que é uma coisa que vai levando a outra, Isso. né? Então, assim, o recado que eu deixo aqui no final, Ângelo, é que busque ajuda. Né? A ajuda, ela é importante. E o profissional, quando fala assim, olha, vá no psicólogo, vá no psiquiatra, é caro. Olha, na rede pública tem, né? Mas, infelizmente, é uma fila enorme, que às vezes nem chamado é. Mas, quando é chamado, você tem o suporte. E quando nós temos também, né, na rede pública, e não só o PSF, mas nós temos o CAPS, que pode ajudar. Então, eles vão estar ali apoiando. E nas redes particular, nós temos vários profissionais excelentes, né? Eu também atendo no particular, atendo no SUS hoje. E posso dizer assim, que, gente, quando você fala que é caro, eu pergunto, quanto que custa a sua vida? Exatamente. Quanto que custa a sua saúde? Né? Nossa, não vou pagar não, mas... Ah, não, quando tiver tempo... Tá. A sua vida, quando tiver tempo, você também cuida dela? Né? Quanto que custa a sua saúde mental, saúde física? Quanto que custa a sua vida? O mais viável seria a prevenção, né? Mas o pessoal já, mesmo com o problema, custa recorrer ao profissional, né? Então a prevenção, acho que o pessoal nem passa pela cabeça das pessoas. Tânia, e muito se as obrigado. pessoas quiserem entender um pouquinho mais sobre dependência emocional, Ângelo, tá aqui o meu livro. Pode mostrar aqui para essa câmera aqui. Libertando-se da dependência emocional, né? Que é um guia aí para poder ajudar, né, no autoconhecimento e no amor próprio, que oferece aí um caminho de transformação interna. Então, se as pessoas tiverem interesse, podem chamar lá no Instagram, que eu passo o link, ou se não, você mesmo, Ângelo, né, pode estar encaminhando o link aí. Vamos tá? Muito obrigada, viu? Deixo o meu arroba do Instagram. É arroba psiquitanialvarenga. Esse é do Instagram. Certo. Né? E o telefone, Ângelo, do WhatsApp, 37 99108 6233. A Tânia já se tornou integrante aqui do programa.
Outro dia você me falava dos comentários positivos em relação aos temas, da sua participação. Ou seja, estamos conectando com muita gente, né, Tânia? Sim, e agradecer a todas essas pessoas aí que conectaram, que tá aí nos assistindo, né? E cada vez mais, Ângelo, nós vamos estar trazendo mais Isso. espectadores para nós aqui, porque são assuntos relevantes. O trabalho que o Ângelo faz é um trabalho importantíssimo para a sociedade, tá, Ângelo? Parabéns pelo seu trabalho. Levando conhecimento aí para a população, é importantíssimo, tá? O tema, quando a pessoa comenta, o profissional comenta, eu acho que fica mais claro, né? Dá mais clareza ao tema, não é isso? Sim. E você trouxe aqui experiências, né? Que você Sim. vivencia, resultados. É isso, meu E amigo. se você me permitir, o próximo encontro eu vou trazer uma psiquiatra para trazer mais clareza para nós. Já tem o nome da pessoa? Já pode anunciar? Posso Então vamos anunciar. A doutora Meiriane Amaral. Aí, É uma tá psiquiatra excelente, especialista em saúde mental da infância e adolescência, né? Uma médica que ela tem contribuído muito com o meu conhecimento também. Uhum. E aí eu quero trazer para trazer mais conhecimento aí para Será a população, viu, Será Ângelo? muito bem-vinda aqui. Conteúdo relevante que agrega na vida das pessoas, né? Sim, Essa com é a ideia, certeza. né, Sim. Tânia? Obrigado, minha amiga. Obrigado a você que está aí nos acompanhando, nos assistindo. Estamos aí pela TV Candidez, líder de audiência. A gente segue aqui pelo rádio e você continua aí pela TV. Valeu, gente.